A apresentação de hoje será sobre o Ground Penetrating Radar, ou GPR. Ele se trata de um método geofísico que capta imagens diretamente do subsolo através de pulsos de radar. Ou seja, ele utiliza as ondas eletromagnéticas, pulsos de ondas eletromagnéticas, para fazer uma varredura do que se encontra à frente dele. E exatamente por isso, ele é um método não intrusivo e ele pode ser usado para enxergar, para verificar objetos que estão no subsolo, como, por exemplo, concreto, metais, tubulações, alvenaria e etc. A faixa de frequência que essa tecnologia trabalha é na ordem dos VHF ou UHF, então varia ali dos megahertz até os gigahertz, como a gente vai ver no próximo slide. E o GPR ele tem aplicações em diversos meios, como por exemplo em rochas, em gelo, solo, pavimentos, estruturas e outros meios também. Como dito, a gente pode verificar aqui que a faixa de operação do GPR é de 10 MHz a 2.6 GHz. E por que necessita de ter uma onda nessa frequência, considerada uma frequência alta, dependendo do referencial? Justamente por causa do poder de penetração dessas ondas. Seria muito interessante ter uma onda curta para fazer essa leitura, ao invés de fazer a leitura em pulsos de ondas longas, vamos dizer assim. E os parâmetros dos quais a teoria do GPR está baseada são a permeabilidade magnética, a condutividade ou resistividade e a constante ou permissividade dielétrica. E como que é feito exatamente a leitura, como que a leitura do subsolo é feita? Então a gente vê aqui, supondo que a gente tem um aparelho GPR aqui, começando pelo usuário, a interface do usuário, Então temos entrada de dados e saída de dados do controlador em direção à interface do usuário. E primeiramente a gente vai ter um sinal que vai ser enviado para o módulo de transmissão, que vai enviar para o módulo de antena, de transmissão de sinal, e um sinal vai ser enviado. Esse sinal vai retornar por meio de reflexão, refração ou espalhamento, e a antena de recepção vai pegar esse sinal e jogar para o módulo de recepção, que vai processar esse dado e vai jogar para o controlador e depois fazer as devidas operações e manipulações, e vai retornar isso para o usuário. E como que acontece essa leitura teoricamente dela? A gente tem uma onda eletromagnética enviada e ela é retornada de forma distorcida, porque ela é fruto de uma reflexão ou de uma refração ou de um espalhamento. Então, justamente essa diferença entre a onda emitida e a onda recebida que vai dar a característica de se saber o que está sendo visto pela onda, se é um objeto metálico, se é um objeto de plástico, enfim. E por fim, a gente tem aqui a determinação da velocidade de propagação do pulso de GPR pelo método sísmico. Ele se baseia nos conceitos de velocidade RMS e também é conhecido como método T2x2. E na velocidade intervalar, tendo essa última utilizada para o cálculo das velocidades de camadas intercaladas por hipérboles que são geradas a partir da obtenção da velocidade RMS. Bom, agora a gente vai explorar algumas das aplicações onde o GPR pode ser útil. A gente tem alguns exemplos na geologia, que seria para investigar a condição mineral e em caso de localização de água subterrânea. A gente também é capaz de determinar essa estrutura do solo, se ela tem alguma rocha no terreno. Então, por exemplo, antes de fazer uma construção, alguma análise prévia, é super útil utilizar esse método do GPR. Na arqueologia, por exemplo, está sendo amplamente utilizado em sítios arqueológicos, onde acredita que tem alguma coisa,
Então esse método é empregado para tentar descobrir o que pode ter ali. No caso, aqui a gente até colocou uma imagem, isso já foi um método GPR aplicado e depois e esse foi aplicado em 3D, inclusive, então a gente consegue ver, é, além além dessa altura desses objetos, também toda essa dimensão. Outras áreas seriam a geotecnia, por exemplo, e o GPR ele pode ser um bom substituto ou também um complemento, melhor dizendo, para o teste SPT, que é um estudo de penetração. Então, só que o GPR ele não precisa dessa, ele é um método não invasivo, né? Então a gente pode fazer esse método SPT menos vezes em locais mais pontuais e o GPR em estudos mais gerais. Outro exemplo também seria para a questão em aplicações militares. É, por exemplo, dá para detectar explosivos não detonados em determinado lugar. E uma aplicação que a gente viu ser muito utilizada aqui em Minas há pouco tempo foi após aquele desastre, né, em Brumadinho, com a barragem. O GPR ele foi muito utilizado na procura de pessoas desaparecidas. No início, ainda aplicado quando ainda tinha esperança de encontrá-los com vida, então procurava-se bolsões de ar, por exemplo, no meio do rejeito. Outros exemplos aqui para aplicação na engenharia civil seria de análise estrutural, por exemplo. Então esse método ele não precisa necessariamente ser utilizado no solo. Então ele pode ser utilizado por exemplo, em um viaduto, para a gente verificar se, essa, se essa estrutura do viaduto foi construída de acordo com o projetado. Né? A gente pode. Prédio também, né? Exatamente, prédio. No caso de algum abalo sísmico, a gente pode fazer verificações em pilares específicos para saber se o concreto ele manteve sua integridade, se apresenta alguma rachadura interna, por exemplo. E outro caso também, como já foi citado, para localizar tubulações enterradas. A gente até colocou esse exemplo aqui, que mostra as diferentes respostas para diferentes materiais. Né? Então aqui a gente tem uma barra metálica, depois um cano vazio e, por último, um cano com água. A gente vê que esse sinal, essa onda refletida, é diferente em cada um dos casos. E a partir disso, com essa análise, a gente consegue ter dados mais fiéis. Aqui a gente separou alguns exemplos dessas aplicações e a diferença dessas frequências que a gente citou antes, com essa margem usual de frequências, mas a gente vê aqui que as frequências empregadas têm relação direta com a profundidade a ser estudada. A gente vê com as frequências mais altas, na casa dos 2,6 GHz, a gente teria uma profundidade ali na casa dos 30 centímetros. Então seria excelente para estruturas menores, no caso de pilastras ou, ou alguma estrutura, tipo um viaduto, por exemplo. E para as frequências mais baixas, a gente consegue chegar a profundidades até superiores a 30 metros. Um outro desafio atual, que é, que é uma tecnologia que ainda está sendo desenvolvida a partir do GPR, que é o LGPR. Ele é basicamente um método de localização
baseado no GPR. Então, ele está sendo estudado principalmente para aplicação em veículos autônomos e seria uma tecnologia utilizada para complementar sistemas que já estão mais difundidos atualmente, que é o caso do GPS, né, que trabalha com a posição dependendo dos satélites. O INS, ele é um sistema complementar ao GPS que usa a inércia para determinar a localização. E o LiDAR. O LiDAR ele também serve para monitorar o meio ao redor. Só que cada um desses métodos tem alguma falha. E o LGPR ele estaria aí para não deixar que em um cenário crítico esse veículo não fique sem informações. Então, o GPS, por exemplo, em locais com prédios altos ou com árvores altas, pode ter bastante interferência no GPS. E o LiDAR, ele não funciona bem em condições com pouca visibilidade. Então, seria o caso de uma chuva forte, de um nevoeiro, às vezes alguma tempestade de areia, algo do tipo. O LGPR, ele se basearia em um mapeamento prévio da via, e ele, baseado nesses outros dados prévios, no caso de alguma falha, ele entraria para suprir naqueles momentos. Atualmente ele já está sendo testado e já conseguiram fazer funcionar bem em velocidades de até 100 km por hora, mas ainda não é comercial. Bom, então nós temos que as vantagens de se usar, né, o GPR estão justamente na rapidez e no baixo custo nos levantamentos, se comparado com as sondagens e ou escavações, que geralmente são estudos pontuais. A gente também tem que ele possui resultados rápidos e de alta resolução e que a análise pode ser realizada sem alterar a integridade do meio a ser estudado. Mas, por outro lado, a gente tem que as desvantagens de usar o GPR é que seria necessário o conhecimento das condições geológicas do lugar em que você quer fazer o estudo, né? E ele também exige o conhecimento da profundidade do objeto a detectar para calibração prévia do equipamento, justamente falando sobre o que tanto eu quanto o Bernardo tratamos em slides anteriores, quanto a frequência, a questão da frequência e penetração, né? Com uma alta frequência, você consegue um poder de penetração maior, mas você não consegue uma distância muito grande, enquanto que com uma onda com uma frequência mais baixa, ela é justamente o contrário. Você perde poder de penetração, mas você ganha em, vamos dizer, profundidade. Profundidade de leitura, no caso, né? Isso. E para a gente concluir nossa apresentação, a gente falou aqui bastante sobre o GPR, a gente tentou explicar bastante sobre como ele funciona, as principais aplicações, e a gente vê que ele, apesar de já ser muito utilizado, e ele ainda tem aplicações que ainda estão sendo desenvolvidas a partir dele. Então, é uma tecnologia muito útil e até mesmo para substituir algumas tecnologias já existentes, como, por exemplo, o teste de penetração. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Aqui estão as nossas referências e vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, até mais.